E aí, gente, beleza, beleza? Dando sequência aqui ao nosso curso sobre figuras de linguagem. Mas antes, deixa-me dizer o seguinte, pedir um favor a você. Inscreva-se aí no nosso canal, curta o vídeo, isso é muito importante. Outro aviso importante também é que aí na descrição você encontra um link para fazer parte de um grupo que recebe conteúdos diversos sobre gramática, literatura, redação, para Enem, vestibulares, concursos. Conteúdo importante é um canal do Telegram para o qual eu mando, por exemplo, listas de exercícios, apostilas e por aí vai. Então tá, falemos agora de nossa metáfora, importante metáfora. E por favor, se você não assistiu à aula anterior, que é sobre comparação, se você não assistiu ao vídeo anterior, corra lá, assista. Comparação, porque a metáfora é um tipo de comparação. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de comparação, mas para ficar completo mesmo, corra lá, assista ao nosso vídeo sobre comparação. Agora, metáfora. Eu coloquei para você aqui dois conceitos sobre metáfora. Um conceito mais simples, bem assim usado na escola, que é o conceito que aparece em todo o livro. Metáfora é uma comparação mental. Eu coloquei também o conceito mais completo, a verdadeira metáfora, que é uma comparação mental que leva a uma substituição. É uma comparação mental que leva a uma substituição de tal forma que o termo substituto assuma o sentido do substituído. Alguns livros preferem não colocar essa segunda parte para que o aluno não confunda a metáfora com a metonímia, porque a metonímia também é uma substituição. Só que na metonímia a substituição acontece dentro de uma outra lógica, por uma outra razão. Para você entender isso direitinho, eu vou apagar aqui o quadro para eu ter mais espaço, mas para você entender isso direitinho, certo? Eu vou dar alguns exemplos e depois, se você preferir, volte o vídeo aqui para poder tirar print, anotar esses conceitos. Mas olha só, o que eu vou explicar para você e que é bastante importante. Eu vou colocar aqui no quadro para você 3 frases, para você entender esse assunto de que eu estou falando e entender bem direitinho. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, quer ver? Sua boca é como um cadeado. Para eu parar para pensar a respeito de um exemplo que já aparece lá na aula sobre comparação. Agora, e se eu escrevo assim, ó? Sua boca é um cadeado. É um cadeado. Esse é o segundo exemplo. Sua boca é um cadeado. Não que sejam todos eles exemplos de metáfora. Espera aí. Nós estamos conversando sobre o assunto. Calma aí. Aí eu escrevo assim, ó. Abra esse cadeado. Minha filha. Diga algo. Aquela cena familiar típica em que tem visita em casa e a família quer que a menina converse com a visita. Abra esse cadeado, abra essa boca, nesse sentido. Nesse primeiro caso eu tenho uma comparação simples, porque claramente, a palavra boca está sendo comparada à palavra cadeado. Eu tenho uma comparação simples mesmo. Deixa eu apagar aqui. Olha só, a palavra boca está sendo comparada à palavra cadeado. O termo A está sendo comparado ao termo B. E o como é o elemento que nós chamamos de elemento de comparação, ou elemento comparativo, Fácil, elemento comparativo. Tá aí, ó. Comparativo.
O elemento comparativo tem que ser o como? Não, poderia ser outro. Eu poderia falar, sua boca parece um cadeado, sua boca é igual a um cadeado, sua boca lembra um cadeado, sua boca é que nem. O que nem é um poderoso elemento comparativo usado aí em diversas situações cotidianas. Isso é uma comparação. Lá na aula de comparação, eu só vou resumir rapidinho o que eu falei lá, mas sem comprometer a nossa aula aqui. Espera aí. Na comparação, por exemplo, eu tenho uma intersecção entre ideias. Porque quando eu penso em boca, eu penso em várias coisas. Eu penso em dente, língua, beijo, fechar, abrir. Quando eu penso em cadeado, eu penso em várias coisas. Eu penso em ferragista, eu penso em chaves, portão, abrir, fechar. Ou seja, a palavra boca remete a uma área de sentidos. A palavra cadeado remete a uma outra área de sentidos. Mas existe uma intersecção possível, uma intersecção bastante possível, que é a ideia de fechar. É isso que é a comparação, que eu só estou resumindo aqui, e eu detalhei bastante lá na outra aula. Eu penso uma palavra que pertence a uma área de sentidos, uma outra palavra que pertence a uma outra área de sentidos e faço uma intersecção entre elas. É isso, é uma intersecção. E aqui eu tenho uma comparação simples. Por que uma comparação simples? Porque é uma comparação que possui na própria frase o elemento de comparação. É uma comparação simples. Comparação simples. Importante demais você prestar atenção nisso, você perceber isso. É uma comparação simples. Agora, se eu disser, sua boca é um cadeado, isso é uma comparação? É. Mas é uma comparação que não está explicitada na frase. Porque a frase em si está afirmando. A frase em si é a afirmação de que a sua boca é um cadeado. O termo A está sendo comparado ao termo B, mas de maneira implícita. É porque a frase em si está afirmando, né? A sua boca é um cadeado. É um cadeado mesmo? De que marca? Tá, eu não posso entender isso ao pé da letra. Eu não posso entender isso em sentido real. O sentido é figurado. Agora, qual é a diferença? É que na primeira, o elemento de comparação está na frase. Na segunda, o elemento de comparação está dentro da minha cabeça. Porque eu leio uma afirmação, mas entendo como comparação. O elemento comparativo acontece dentro da minha cabeça. É por isso que nessa segunda eu tenho uma comparação mental. Claramente mental. Uma comparação mental. Agora, se eu disser assim, abra esse cadeado, minha filha, diga alguma coisa. Claro que essa frase não apareceria assim sem contexto, claro que não. É claro que ela depende de um contexto. Mas se eu digo, abra esse cadeado, minha filha, abra esse cadeado, minha filha. A palavra cadeado entrou no lugar, não é? Houve uma substituição, porque a palavra boca deu lugar à palavra cadeado. A palavra A foi substituída pela palavra B. A palavra A foi substituída pela palavra B. Eu tive uma substituição. E olha que interessante. A palavra boca entrou no lugar da palavra cadeado. Claro, eu tive do mesmo jeito uma comparação mental, até porque foi a comparação mental que permitiu a substituição. Nesse caso, portanto, eu tenho comparação mental. E essa comparação mental levou a uma substituição. De tal forma que a palavra cadeado assumiu o sentido de boca. A palavra cadeado foi utilizada como se ela tivesse o sentido da palavra boca. Uma palavra assumiu o sentido da outra. Agora me ajude aqui, por favor. Essa de cima é só uma comparação simples. É só uma símile. É só um processo de comparação
que mantém o elemento comparativo na própria frase. Olha aí o elemento comparativo na própria frase, na própria estrutura da comparação. Essa aqui é uma comparação mental, porque é uma afirmação. Mas a gente só entende porque faz uma comparação dentro da cabeça. Claro, porque senão não faria sentido. De jeito nenhum. É uma comparação mental. Aqui, a comparação mental foi tão eficaz que fez um termo substituir o outro termo. Por isso que metáfora de verdade aqui é só a última. Essa segunda seria uma metáfora intermediária. O Enem chama de metáfora, alguns vestibulares, a maioria vai chamar de metáfora também. Mas de vez em quando, FUVEST, alguns vestibulares exigem que você saiba a diferença. Alguns chamam essa aqui de comparação metafórica. Está entre a comparação comum e a metáfora propriamente. Porque a metáfora propriamente exige a substituição. Por quê? Pelo próprio nome metáfora. Quer ver? Preste atenção no nome metáfora. Olha só que interessante. A própria palavra metáfora. Meta significa além. Fora significa sentido. Na metáfora, o sentido vai além da palavra. Vai além da palavra. Meta quer dizer além. Fora quer dizer sentido. Em qual dessas situações o sentido da palavra foi além da palavra? Nesse aqui, ó. Nesse exemplo, em que a palavra cadeado foi empregada em um sentido que foi além do sentido original de cadeado. Porque se eu procurar cadeado no dicionário, o sentido vai estar lá, com certeza, não é? Objeto de metal, vem acompanhado por chaves. Só que a palavra cadeado aqui adquiriu um sentido que foi além do sentido do dicionário. Por isso que metáfora de verdade é a última, em que a palavra tomou um sentido, adquiriu um sentido que foi além do sentido original. Porque nos outros casos, a palavra cadeado continua significando cadeado. Não é? Aqui, por exemplo, boca continua sendo boca. Boca continua sendo boca. O único exemplo em que a palavra adquiriu um sentido, tomando o sentido da outra palavra, foi o último. Uma coisa que me preocupa muito em provas são as metáforas em forma de imagem. E aí você vai ter que entender que a metáfora em forma de imagem é também uma intersecção. É também uma intersecção. E é muito importante que você perceba isso. É muito importante porque a metáfora é um processo absurdamente sofisticado e interessante, né? A metáfora é interessante. Por exemplo, Pégasus, na mitologia grega. Poxa, o Pégasus é um processo metafórico. Porque você imagina, é um cavalo e um pássaro. Qual que é a intersecção? É um cavalo com asas. É essa a intersecção. É essa a intersecção. Quando você imagina, por exemplo, que o ser humano tem um raciocínio muito sofisticado, capaz de fazer metáforas, comparações mentais. Antigamente era muito comum falar-se que só o ser humano conseguia fazer metáfora, pensar uma coisa, pensar outra e chegar a uma conclusão, chegar a uma intersecção. Só que a partir da década de 1970, vários experimentos com primatas sugeriram que alguns primatas conseguem fazer intersecção. Há até um experimento famoso, eu já contei isso aqui em outro vídeo para você, eu acho muito interessante, com uma gorila que aprendeu a se comunicar por meio de figuras. Ela tinha várias figurinhas. Queria água, mostrava a figurinha em que aparecia água. Queria uma determinada comida, ela mostrava a figurinha com a comida. Aí, certo dia, ela mostrou ao mesmo tempo a figura que tinha uma bola e a figura que tinha água. Concluiu-se o que ela queria? Melancia. Ela fez uma intersecção entre bola e água. Ela queria uma bola com água. Olha a gorila fazendo uma intersecção para produzir um terceiro sentido. E a metáfora faz muito isso, né? Beleza, gente? Anote aí. Tchau!